Enfim, mensagem. E o ano passado foi um ano que começou muito problemático em relação à crise. Nós até pensávamos que o terceiro setor ia sofrer muito, né? E, de fato, algumas instituições tiveram algum problema. Mas aquelas que estavam profissionalizadas, aquelas que tinham um plano de sustentabilidade, aquelas que tinham um plano de governança, elas conseguiram sobreviver e melhorar o seu resultado. Provavelmente as instituições plantaram em 2010, saíram de um momento de crise, que os recursos diminuíram, principalmente nos 3 primeiros trimestres, mas os 2 primeiros trimestres foram... O primeiro semestre não foi muito fácil. Até porque nós tivemos aí também no ano passado uma peneiração. Eu falava com o deputado Nelson Marquesan e ele falava da separação do joio e do trigo. Nós tivemos muitas entidades aí altamente comprometidas. Então, houve, num primeiro momento, através do CNAS, o Conselho Nacional de Assistência Social, um break total nessas ações para que fizesse essa separação, porque realmente as entidades que fazem filantropia, essas têm que ser apoiadas. Aquelas que evidentemente faziam a filantropia, essas estão fora e têm que estar fora, não têm que ser certificadas, e eu acho que o CNAS também, doutor Francisco, tem tido um papel de fundamental importância dentro desse contexto. O governo como um todo tem nos ajudado. Então, voltando àquela questão do ano de 2009, que a gente julgava que seria um ano terrível, eu devo dizer que das instituições que trabalham conosco, inclusive o Instituto Ronald McDonald, nenhuma teve problema de caixa. Nenhuma teve problema financeiro. Obviamente, tiveram que fazer os ajustes necessários, carregar as dificuldades, e você tem que cortar as despesas. Claro, até porque o mundo passou por uma crise e nós, aliás, o terceiro setor sofre muito mais, né? Porque a primeira sofre porque nós vivemos, e o Marcos Gonçalves, que é o presidente da FENAVAP, ele diz o seguinte: nós vivemos com a sobra das sobras. Então, quando não está sobrando tanto, imagina as nossas dificuldades para gerir recursos para estar aí à frente dos nossos programas sociais. A minha impressão é que com o amadurecimento do empresariado brasileiro, também se notou que a maturidade, né, que se fez essas ações, está claro que não dá para voltar mais atrás de algumas ações sociais. Está claro que ele entendeu que o seu produto ou a sua ação está ligada diretamente. Linkada diretamente. Não dá para ficar cortando como se cortava alguns anos atrás. Isso é motivo de alegria para nós, porque nós estamos mostrando que somos competentes na administração dos bens que chegam até nós. Ou seja, nós somos fiéis depositários dos recursos que chegam até nós, e nós temos que demonstrar como nós estamos agindo com esses recursos. O que nós estamos fazendo com eles? Quais são os resultados? E nós, do Instituto Ronald McDonald, ficamos muito felizes porque, em relação ao resultado previsto em 2009, que 2008 foi um ano excelente para todo mundo, nós conseguimos superar a meta. Crescemos mais que 2008, apesar de um ano de crise em relação à parte financeira. Realizamos todos os projetos. As instituições cadastradas e parceiras com o Instituto estão com seu plano de ação, um pequeno atraso aqui de lá, mas conseguiram ir adiante, ajustando e caminhando. Não tiveram nenhum problema. A gente sabe que no terceiro setor algumas instituições tiveram dificuldades, e aí também depende muito não é que se queira crucificar, às vezes também não dá certo, você está com um momento, com todo o planejamento, mas os recursos não chegam. Mas, de modo geral, quando você se organiza, você trabalha, vem com profissionalismo. E uma coisa importante que eu digo, sem perder a emoção, sem perder o coração, sem perder a alma, sem perder a essência, eu acho muito difícil. No caso do Instituto Ronald McDonald, hoje nós assumimos uma liderança na América Latina. Como essa liderança foi alcançada aqui no Brasil? Essa liderança surgiu de maneira legítima e natural. Nós somos um dos parceiros da realização de um contexto em que tem outros atores envolvidos, como o Instituto Nacional de Câncer, a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, a Confederação Nacional das Instituições de Apoio à Criança com Câncer, e nós do Instituto Ronald McDonald. E agora nós estamos tentando trazer o quinto parceiro, que seria os parlamentares, mas isso é uma outra história de uma agenda que vai se construir para trazê-lo. Isso veio com muito claro o que o Instituto tem que fazer no seu contexto. E não é só destinar recursos. É também criar os seus programas. Nós temos 2 programas que nos ajudam a buscar parcerias e nos ajudam a destinar recursos para que as instituições possam realizar o seu trabalho. E, com muito orgulho, devo dizer que o Brasil hoje é um líder também na região, na América Latina. O nosso trabalho é considerado um trabalho líder, um trabalho pioneiro,
E nós focamos também em Casa Ronald McDonald, mas não só em Casa Ronald McDonald. Nós temos outros projetos, temos algumas ações. E aí vocês colaboram também, além desse belíssimo trabalho especificamente, que é esse projeto da Casa Ronald McDonald, o Instituto e o processo todo, a organização, contribui com N entidades no Brasil. Gostaria que o senhor falasse especificamente como isso se dá, como é a forma, quais são os recursos empregados dentro dessa cadeia aí de abrangência, dentro desse link de parcerias com outras entidades, se é uma mão dupla, se é só recursos que vão, como funciona esse processo? O Instituto Ronald McDonald trabalha, na verdade, não é só com a destinação de recursos, como eu falei ainda há pouco, mas é na parceria na execução dos seus programas. Hoje, o Instituto está presente em 60 cidades do Brasil, cerca de 21 estados e mais do Distrito Federal. São cerca de 70 projetos, todos ligados a criança e adolescente com câncer, que revertem algo em torno de 14 milhões de reais. Mas aí, doutor Francisco, para ficar claro, qual é o papel do Instituto nesses estados ou nessas cidades? Então, o Instituto, em parceria com alguns franqueados, nós temos nosso embaixador, que trabalha como um elemento de ligação na prospecção e na evolução do processo, mas nós temos uma equipe, o Instituto tem uma equipe que trabalha na superintendência só para cuidar da questão de projeto, de não só verificar o dinheiro que foi aportado, que o Instituto trabalha identificando problemas, buscando soluções, parcerias, apoios, destinamos recursos, fazemos o acompanhamento dos projetos, a auditoria dos projetos e avaliamos resultados, para depois voltar e saber o que é prioritário para cada uma das regiões. Daí a importância de termos um conselho no Instituto, vários conselhos no Instituto, um deles é o científico. As instituições para receberem recursos têm que estar cadastradas no Instituto Ronald McDonald, tem uma série de critérios que estão estabelecidos pelo conselho, que passa pelo conselho num primeiro momento, científico, formado por médicos voluntários do Brasil inteiro. O Dr. Sérgio Petrilli é um dos médicos que fazem parte do conselho, que analisa o projeto que chegam de várias regiões do Brasil. Dependendo da prioridade que nós temos para fazer uma mudança de um cenário de uma região, nós aportamos muitos recursos que vêm do MEC de Feliz e outras fontes de captação de recursos. O que é legal dentro desse processo, então, doutor Francisco, é que a identidade local, seus usos e costumes são respeitados, né? Quer dizer, se faz um estudo de logística, isso socialmente falando, para se diagnosticar qual é o projeto mais adequado para aquela região. E, inclusive, em alguns momentos, fazemos um planejamento local com Secretaria de Saúde, com as instituições, com os franqueados, enfim, com os atores daquela região para dizer o que é mais importante no momento. No momento, vamos imaginar, o momento talvez seja fazer a unidade de internação, o momento é uma unidade ambulatorial, o momento é uma casa de apoio ou uma casa Ronald McDonald. Então, dependendo do que se define no planejamento prévio, desse diagnóstico, nós voltamos à região em alguns momentos e dizemos, neste momento vamos apoiar esta instituição, depois tem esta. Não é fazer um planejamento de curto prazo, de curto, médio e longo prazo, que todos os atores saibam o que vai se fazer com o recurso daquela região e qual a transformação que a gente quer, inclusive avaliando resultados daquela localidade para que se melhore o atendimento da criança e o que eu considero melhor ainda, para que a criança fique cada vez mais próxima da sua cultura e não tenha que sair de regiões distantes para se tratar em São Paulo, ou no Rio, ou em Curitiba, ou em Belo Horizonte, que são grandes centros de tratamento. A nossa ideia é que a criança fique junto da sua família, com a sua cultura, porque o Brasil é um continente com culturas diversas, e quanto mais próximo ela ficar da sua família, da sua comunidade, da sua cultura, melhor ela reage ao tratamento. Além do conselho científico, tem o conselho executivo, e depois que esses recursos são destinados, aí sim, entra a auditoria para verificar se os recursos foram alocados no projeto que foi anteriormente enviado ao Instituto e foi aprovado por esses conselhos.